No ar, o programa 10 minutos sobre informação direta sem perder tempo. Eu sou o Mário Freire, aluno do primeiro período do curso de jornalismo. E no programa de hoje recebemos a professora Lidiane Reis, coordenadora do curso de enfermagem na UVA Barra, para falar sobre a prevenção da diabetes infantil. 10 minutos sobre. 10 Minutos sobre. 10 minutos sobre? 10 minutos sobre. A obesidade e o sedentarismo que atingem milhares de crianças pelo mundo vão muito além de questões puramente estéticas. Uma das principais consequências de um estilo de vida que não preza pela alimentação adequada e pela recorrência das atividades físicas é o desenvolvimento da diabetes em crianças, que também pode ocorrer na fase gestacional. Atualmente, 1 em cada 8.000 crianças convive com a doença, quase o dobro se compararmos com os anos 90, onde 1 em cada 15.000 crianças eram diagnosticadas como diabéticas. Professora, quais são as principais causas da diabetes infantil? Quando a gente fala de diabetes infantil, a gente tem que entender aonde é esse contexto dessa criança, né? Muitas das causas é a diabetes gestacional. Ela vem durante o pré-natal com a diabetes gestacional e ela não faz o acompanhamento adequado. E essa criança já nasce com diabetes. A gente chama de GIG, que é grande para a idade gestacional. E elas são avaliadas na hora do parto, na sala de parto. Muitas das vezes, fatores de risco, a criança nasce com a diabetes, ou a própria consulta, o próprio andar, né, da mãe, que de vez dela direcionar o incentivo do aleitamento materno, realização das atividades com essa criança desde o nascimento, ela acaba dando alguns tipos de alimentos que não são adequados para a idade. E essa criança acaba tendo, durante os fatores de risco, de uma alimentação inadequada, né, durante o período. O uso de algumas medicações descontroladas que as mães realizam é a tal da fuxicória na chupeta, que muitas das vezes as mães colocam, né, para acalmar a criança, e aquilo é açúcar. E aí a gente sabe que a gente não pode dar açúcar para a criança no período, principalmente crianças neonatas. A gente recomenda a limpeza da cavidade oral dessa criança após a mamada. Então, a gente tem muita influência da mãe, do contexto da família, que é a chupeta molhando no guaraná, molhando no refrigerante, né, molhando no suco, sabendo que isso pode ser um fator de risco para essa criança ter uma diabetes infantil. Quando a gente passa dessa fase, né, do neonato, né, do bebê, a gente tem a fase da criança, quando a gente começa a inserir os alimentos, né, para a ingestão. E aí vem um grande pulo do gato, que às vezes as combinações não são tão perfeitas, né? O uso de carboidratos, que a gente chama que tem um índice glicêmico muito alto, que são as batatas, né? São literalmente os tubérculos, né? E é o arroz junto, é o feijão junto, é a farinha junto. São os usos dos biscoitos industrializados. A gente percebe que quando a gente faz o uso do leite, a mãe coloca o açúcar dentro do leite com outro achocolatado. Então a gente percebe muito que é o foco da mãe, do cuidador dessa criança, né, pelos fatores e também pela questão, quando ela nasce, né, é uma herança genética por diabetes gestacional. A criança, quando ela tem diabetes, a maioria das vezes é o tipo 2, que ela é insulino dependente. E aí ela acaba virando um adolescente com o uso de insulina. Então, muitas das vezes essa mãe não faz o acompanhamento de puericultura lá no início, né, nas primeiras consultas, que é tão importante de saber o que eu posso e o que eu não devo, né? Infelizmente, a gente tem algumas mídias com uso de fórmulas e aí as pessoas acabam colocando, né, açúcar, leite que não é o adequado. Alguns tipos de leite a gente não pode fazer o preparo da mamadeira, por exemplo, para criança, e que a gente orienta, né, o não uso da mamadeira, o não uso da chupeta, e a gente faz a ingestão desses alimentos pelo copinho. Mas e o mel? Algumas mães acabam substituindo o açúcar pelo mel. O mel que a gente utiliza, ele é industrializado, né, e pode ter algumas bactérias. Essa criança ainda não tem ainda o aparelho dela digestório e o sistema imunológico para combater isso. E isso pode ser uma toxina para a criança. E aí uma outra situação que muitas das vezes a gente pode falar, mas Lidiane, muitas das vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar as fórmulas. Às vezes a mãe não consegue amamentar. Mas a gente hoje faz o uso, né, de montar até mesmo com óleo de cozinha. Como a gente pode realizar? Então, o Ministério da Saúde tem um programa que faz como a gente pode montar o leite com todos os nutrientes, não precisando gastar muito, né? Não precisando usar um amido de milho, né, que muitas das vezes a gente percebe que a mãe coloca um pouco mais grosso e aí acaba a criança dormindo muito mais, mas ela não metaboliza isso. Então, o uso de adoçantes de qualquer forma
não existe para criança, né? Ou melhor, né, para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. A gente fala que o açúcar, ele é um plus a mais que a gente aprendeu, porque é viciante, é gostoso, não é ruim? Só que a criança não conhece. Então é melhor, quanto mais eu retardo o uso desse tipo de açúcar, eu vou ter uma melhor qualidade de vida dessa criança. Quais são os sintomas e os sinais da doença nas crianças? A gente tem a sede excessiva, é uma sede muito grande, né? E ela tem, às vezes, uma perda de peso. Isso acontece muito, né? Ela acaba urinando muitas vezes. Então, é a criança que toda hora acorda a madrugada inteira para beber água. É a criança que tá urinando todo momento, né? Ela tá perdendo peso e tá fazendo ingestas de alimento. Então, a gente começa a perceber uma sudorese muito noturna. Então, quando a gente vai olhar o lençol dessa criança, tá suado, né? E nem tá um dia quente para isso. Então, esses são alguns fatores que a gente começa a perceber e a gente percebe a questão do hálito. Muitas das vezes o hálito da criança, ele parece um pouco mais cetônico, ele fica diferente. Essa criança, ela tem às vezes um pouco de hipoglicemia. O que é isso? Ela vai ficando um pouco mais tonta. Por quê? Porque ela não consegue metabolizar, né? Ela não consegue botar o açúcar para dentro da célula. E aí esse é um dos fatores que a gente precisa ficar de olho. Uma criança que começa a emagrecer, tá acordando a madrugada inteira para beber água porque tá sentindo sede excessiva, tá urinando muito, né? E outra situação, é uma fome que acorda de madrugada para comer. Por quê? Porque ela não consegue colocar o açúcar para dentro da célula. Então, esses fatores, né? A cama molhada, aconteceu isso, a gente já tem que procurar um médico para fazer uma avaliação nessa criança. A gente tem alguns relatos, né? E isso é uma coisa que os pais, eles fazem muito quando vai colocar a criança ou na creche ou na escola. Porque imagine você ter uma seringa que você tem que aplicar insulina na frente das pessoas. E muitas das vezes as crianças não entendem isso, né? E aí, como um programa de saúde do escolar, nas creches, nas escolas, a gente precisa fazer uma educação em saúde sobre diabetes. Que é aquela seringa, né? É um remédio que isso pode acontecer. Até os próprios pais, né, das outras crianças, para entenderem. Porque pode acontecer, qualquer momento, essa pessoa ter uma hiperglicemia. Imagine ela tem que tomar insulina no meio de todo mundo. Eu falo que é desmistificar o grande mito, né, em função. E a criança se isola. Ela não pode comer o doce da festa. Ela não vai comer o bolo, que é a festa de aniversário dos amigos na escola. Então, existem escolas que têm um olhar muito ampliado e holístico para isso. E a gente precisa, né? Os educadores precisam ter um olhar que se a criança é diabética e tem a escola como uma questão de botar a festa, ela não vai poder comer o bolo, ela não vai poder comer o docinho. Mas ela tem que avisar a mãe da criança, porque a mãe, ela muitas das vezes faz separado e envia. E aí, no decorrer, as professoras podem colocar mostrando que ela também poderia comer. Como evitar o desenvolvimento da diabetes nas crianças? Quando a gente fala de evitar a diabetes, a gente tem que entender que antes dessa criança existem os pais, né? Então, existem pessoas que estão antes de acontecer. A alimentação, 100% delas que são ofertadas são pelos pais, amigos, parentes ou colegas e avós. Então, para a gente evitar, essa criança ela precisa estar numa questão que a gente fala que é a tríade perfeita. Uma alimentação adequada, uma questão da atividade física, né, desde o início, e a gente precisa incentivar a prática de atividades físicas. A criança ela precisa ter momentos de lazer que não é na frente do computador, que não é na frente do telefone. Ele precisa ter práticas de esportes, ele precisa brincar de pique, ele precisa correr, ele precisa brincar de qualquer tipo de ação, que é pique-esconde, para que ele se movimente. Então, a criança precisa gastar isso, ela precisa ter uma alimentação de não misturar tudo, né? Então, desde criança, a gente orienta os pais não bater tudo no liquidificador e dar papinha, porque a criança não conhece qual é o alimento, qual é a textura, e isso faz a diferença, né, de evitar esses tipos de doença. E a terceira coisa é a ingesta de água. Muitas das vezes essas crianças, elas passam dias sem beber água. E aí é substituído pelo suco, ou pelo refrigerante, ou por outro tipo de líquido que não é a água. Então, a gente fala que a tríade perfeita é essa. Que para todo mundo, né? Desde criança até o processo de finitude. O programa 10 Minutos Sobre recebeu a professora Lidiane Reis. Muito obrigada pela sua participação, professora. Então, primeiro quero agradecer, né? 10 minutos que passaram muito rápido, né? E falar sobre diabetes infantil é um dos temas que a gente precisa entender que daqui a 10 anos
Se a gente não cuidar agora, essas crianças vão virar adolescentes e adultos diabéticos. Diabetes não tem cura. Diabetes tem tratamento. Então, a pessoa ela vai conviver com a diabetes para sempre. Então, é melhor prevenir do que remediar. Agradecemos aos nossos ouvintes e para conhecer esse e outros programas é só sintonizar a Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite, apresentação de Mário Freire, edição de áudio Vitor Luiz Leite, coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva.